Nesta aula, vamos implantar o Identity 2.1 em um projeto pronto e criado sem a autenticação. Nós vamos partir de um projeto já criado com a ASP.NET Core 2.1 no Visual Studio 2017 sem a autenticação e vamos implementar o Identity. Então, abrindo aqui o Visual Studio, eu tenho o projeto criado com a ASP.NET Core MVC 2.1. Então aqui eu tenho a estrutura do projeto que eu já comentei, só que ele é um projeto que não tem autenticação, ele foi criado sem autenticação. Então eu vou executar o projeto para verificar e mostrar o funcionamento sem a autenticação e depois nós vamos implementar a autenticação. Note que eu não tenho os links para login nem registro, só tenho o acesso à aplicação MVC. Então agora eu vou parar e nós vamos ver como implementar. Antes de iniciar a implantação, vamos verificar as dependências do projeto. Eu vou abrir aqui em Dependencies, no Get, e vou verificar que eu tenho aqui as referências Authorization e eu tenho também as referências ao Identity Entity Framework Core e a biblioteca Microsoft ASP.NET Core Identity UI, onde estão disponibilizados os recursos do Identity na Hazelcast Library. Então isso é muito importante porque eu não preciso incluir essas referências, nem para o Entity Framework, nem para o Identity. A primeira coisa que eu vou fazer é incluir o scaffold, aquilo que eu quero implementar na minha aplicação. Então eu vou clicar com o botão direito no projeto, vou selecionar a opção Add New Scaffolded. E aqui eu vou marcar Identity e vou dar um Add. Ele vai me abrir as opções, aonde eu tenho e posso escolher os arquivos que eu quero sobrescrever. Lembrando mais uma vez que na versão 2.1 a funcionalidade das views, do login, do registro e da autenticação, a parte da interface, ela foi disponibilizada numa Hazelcast Library. Então aqui eu vou informar o arquivo de layout que eu quero usar. Se eu não informar nada, ele vai usar o definido no arquivo viewStart, underline viewStart. E aqui quais são os arquivos que eu quero sobrescrever, a funcionalidade que eu vou sobrescrever na Hazelcast Library. Então eu vou marcar o login, o registro, o logout e vou marcar aqui o index no Account Manage. Aqui eu vou ter que definir um arquivo de contexto. Como minha aplicação não tem e o Identity utiliza o Entity Framework, eu vou clicar aqui nesse botão mais e ele vai me sugerir o nome do arquivo de contexto. Aqui eu vou informar o nome appdbcontact. Note que ele vai usar esse namespace para definir neste arquivo. Então vou clicar no botão Add e agora eu posso também selecionar por padrão a utilização do SQLite ou do SQL Server. Se eu não marcar nada, ele vai usar o SQL Server. Então eu vou definir agora a criação desses arquivos no meu projeto. Ele vai criar uma pasta áreas e vai criar e disponibilizar todos esses recursos. Então eu vou clicar no botão Add e ele aqui está fazendo o scaffold dos recursos que eu pretendo implantar nessa aplicação ASP.NET Core MVC para ter a funcionalidade do Identity. Note que ele concluiu, ele abre um arquivo de scaffold README aqui com algumas instruções. Então aqui eu tenho que definir o migrations, aqui ele até sugere um nome, eu tenho que depois definir a criação do banco de dados. Mas antes disso, vamos verificar o que foi feito aqui. Então, ele criou a pasta áreas, a Identity, e aqui em Pages ele criou Account, Manage, e dentro de Account ele criou o Login, o Logout e o Registro. E dentro de Manage, o Index, que foram os arquivos que eu selecionei. Aqui na pasta Data, ele criou o meu arquivo de contexto. Observe que ele já definiu herdando de IdentityDB-Context, e aqui deixa eu fechar essas pastas aqui. Ele criou um arquivo aqui dentro da pasta Identity, que é o Identity Hosting Startup, aonde ele está definindo o serviço de utilização do Entity Framework Core, definindo o provedor, a string de conexão e definindo o serviço do Identity.
add default identity user, o meu arquivo de contexto. Então a parte de configuração do Entity Framework e do serviço do Identity já está definido nesse arquivo. Por padrão você define isso lá no arquivo startup, no método configure services e configure. Então agora nós já temos toda a implementação das páginas e também do serviço e do Entity Framework e do Identity. Só que eu não tenho migrations aqui. Antes de criar o migration, vamos verificar aqui no arquivo appsettings.json a string de conexão e o nome do banco de dados que ele vai utilizar. Ó, ASP.NMVC.demo, eu vou colocar aqui um DB. Então ele vai criar esse banco de dados e as tabelas para persistir as informações do Identity. Eu tenho tudo pronto aqui, então agora eu tenho que fazer um pequeno ajuste no arquivo de layout para ele poder exibir os links de login e registro, que ele não vai fazer isso automaticamente. Então aqui basta eu incluir aqui, ó, vou usar até um novo recurso que é a tag help partial, informar o nome da tag helper que eu vou chamar, que é o login partial. Eu estou fazendo isso para chamar essa partial view para mim poder ter acesso, ó, login partial, aos links de register. Vou colocar aqui, ó, registrar, logout, login. E aqui ele vai exibir o nome do usuário. Então esse arquivo underline login partial é um arquivo que eu tenho acesso a essa view. Então eu defini a chamada a ela aqui no arquivo login para quando a página ser apresentada, ele apresentar os links para register e login. Então a última coisa a fazer, vou fechar tudo, é definir aqui no console do gerenciador de pacotes a criação do migrations, porque eu preciso da infraestrutura do banco de dados e das tabelas para persistir as informações do usuário. Então eu vou dar um add migration, vou usar o nome sugerido create initial schema. Então com isso ele vai usar as informações do meu arquivo de contexto que ele criou aqui para mim, ó, e aqui do Identity User, da onde ele vai buscar as informações para gerar as tabelas e vai criar aqui migrations na minha aplicação. Então vou dar um Enter. Ó, ele já criou. Perceba que ele criou aqui a pasta migrations e o arquivo de script ele está mostrando aqui. Então ele vai criar as tabelas ASP.NET Roles, ASP.NET Users. Tá vendo? Essa informação, como que ele sabe que ele tem que criar essas tabelas? Ele pega isso do meu arquivo de contexto, definido aqui, ó, Identity User. Então, com o arquivo de esquema criado, vamos agora criar o banco de dados. Eu vou voltar à janela do console e vou dar um update database. E ele vai criar aquele banco de dados, as tabelas, para mim poder persistir as informações que o Identity necessita para gerenciar as contas individuais de usuários. Note, ele está criando, ó, executando o script, concluiu. Agora eu vou abrir o SQL Server Management Studio e vou procurar aqui o arquivo ASP.NMVC.demo.db, que é o arquivo que eu defini lá na string de conexão. Olha aqui as tabelas criadas. Eu vou pegar a tabela ASP.NET User e vou mandar ele selecionar. Você vai ver que ela vai estar vazia. Está vazia, não tem nenhum registro. Então agora eu vou fechar e vou executar a minha aplicação. Agora, antes de executarmos a aplicação, nós precisamos habilitar a autenticação. Então eu tenho que vir aqui no arquivo Startup, vir aqui no método Configure, e aqui eu já posso verificar que o serviço MVC já está ativado, e aqui eu estou usando os arquivos estáticos, e agora eu vou dar um app use authentication, para mim poder habilitar o middleware da autenticação. Agora sim, agora tem tudo pronto. Então eu vou executar minha aplicação. Eu já criei o banco de dados e as tabelas usando o Migration, já incluí via Scaffold os arquivos necessários do Identity no meu projeto. E agora eu vou executar a aplicação e ele vai me abrir aqui. E eu já estou vendo aqui, ó, registrar login. Eu vou clicar em registrar, vou selecionar aqui um e-mail, uma password, vou confirmar a password e olha aqui, ó, o usuário está registrado. Se eu abrir aqui o banco de dados, fechar e verificar o conteúdo da tabela ASP.NET Users, eu vou verificar que o usuário cujo e-mail é
yahoo.com que eu registrei na minha aplicação, ó, foi persistido na tabela ASP.NET Users. Então, dessa forma, eu implementei o Identity 2.1 numa aplicação que foi criada anteriormente sem a autenticação. Então, essa foi uma das razões da mudança da implementação do Identity, que antes usava a arquitetura MVC e agora está sendo disponibilizada como Razor Pages em uma Razor Class Library. Se você quisesse aproveitar a funcionalidade do Identity no seu aplicativo ASP.NET Core antes da versão 2.1, geralmente você teria que tomar essa decisão de adicionar o suporte ao Identity no momento da criação do seu projeto. Se você quisesse adicionar o suporte ao Identity depois de ter criado a sua aplicação, normalmente o processo seria que você teria que criar um projeto web totalmente novo com suporte apropriado das contas do usuário individuais e depois copiar os arquivos do novo aplicativo para o aplicativo existente. Então, com a adição do suporte Razor Class Library, a adição do Identity, ficou mais fácil você implementar o Identity no aplicativo já existente. Então, o processo, você não precisa mais adicionar novos arquivos ao aplicativo. Então, o código ficou mais simples, sem as views, sem os controladores. E esse foi um dos motivos dessa mudança. Então, é assim que nós fazemos a implementação do Identity em uma aplicação nova que não tenha sido criada com o suporte ao Identity. Então, até a próxima aula.